A paz de Deus. A leitura bíblica é João 8, do 31 ao 59. A verdade que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A semente de Abraão e de Satanás. Bem seis que sois de descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosse filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi um homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, ao qual dizer que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8, do 31 ao 59.